tarde para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. O presidente Michel Temer anunciou a criação de novos presídios federais e instalação de bloqueadores de celulares. As medidas surgiram depois de uma reunião do chamado Núcleo Institucional do Governo, que discutiu o massacre no Amazonas. O sistema penitenciário vive uma crise. Para especialistas, a solução para o sistema prisional passa por mudanças nas leis penais e nas políticas públicas que possam levar à diminuição dos presos. Na semana passada, Temer liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados erguerem novas penitenciárias e modernizarem os atuais presídios com equipamentos de segurança. A criação de novas vagas já foi proposta através da privatização dos presídios. Em tempos de crescimento de população carcerária e superlotação de presídios, naturalmente ressurge a discussão acerca da privatização ou terceirização de presídios. Você concorda com isso? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai ao Supremo Tribunal Federal explicar o que o governo está fazendo para diminuir a lotação dos presídios. E presidente Michel Temer fala pela primeira vez do massacre em Manaus. Mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso. Arrastão em rodovia. Criminosos bloqueiam Fernão Dias, fazem arrastão em ônibus e ameaçam passageiros e agridem o motorista. Cofrinho em garrafa. Família junta moedas durante 2 anos para fazer uma viagem para o Nordeste. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Começamos essa edição do Link Record News com um alerta. A rodovia Fernão Dias é palco constante de ataques. Desta vez, os bandidos bloquearam a pista e fizeram um arrastão num ônibus. O grupo ainda agrediu o motorista e ameaçou os passageiros. Uma viagem interrompida pela ousadia. Esta passageira saiu de Lavras, em Minas Gerais, à noite. Viu o ônibus que ela viajava ser invadido por bandidos mascarados durante a madrugada. Um pouco antes do túnel da Mata Fria, em Mairiporã, eu senti uma brecada, achei que era acidente na pista. Mas logo em seguida, diversas pessoas batendo no vidro, abre, motorista. O motorista era assalto. Entrou uns 3, 4 dentro do ônibus e já todo mundo de mãos para cima. Eles pegaram um caminhão, bloquearam a Fernão Dias. Depois desse caminhão, tinha um caminhão parado e depois o ônibus. O assalto foi num trecho da rodovia Fernão Dias, já chegando aqui na capital, perto do município de Mairiporã. Os bandidos roubaram um caminhão, deixaram ele atravessado na pista, impedindo a passagem do ônibus. O grupo agrediu o motorista e os passageiros foram vítimas de um arrastão. Eles assaltaram todos os passageiros? Todos os passageiros, arrastão desde o primeiro. As pessoas que estavam no banco da frente, inclusive, levaram a carteira. A rodovia Fernão Dias é uma das principais do país. Liga a capital paulista à região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus assaltado pertence à Viação Útil. A passageira reclama que não recebeu apoio da empresa após o arrastão e que não conseguiu registrar boletim de ocorrência. Foi até a rodoviária, descemos, aí vai na polícia militar, né, PM, aqui não pode fazer nada. Ligamos para a Polícia Federal, não pode fazer nada. Assalto coletivo desse porte, você não ter apoio nenhum, nem de polícia. Problema de você, quer dizer, você fica que nem indigente lá, tendo que pedir esmola, moedinha para pegar o metrô. E agora a gente fala sobre o massacre no presídio de Manaus. O presidente Michel Temer falou mais cedo sobre a situação do sistema penitenciário do país. Ele afirmou que vão ser construídos mais 5 presídios federais com 200 a 250 vagas cada para lideranças de maior periculosidade. Esses novos presídios vão ter prédios distintos para os delitos de maior potencial ofensivo e outro para os de menor. Sobre as mortes no presídio de Manaus, Temer disse que o presídio era privatizado e que, por isso, não houve responsabilidade objetiva dos agentes federais.
O presidente reafirmou a solidariedade aos parentes das vítimas do que ele chamou de acidente pavoroso de Manaus. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu quero, numa primeira fala, né, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Não poucas vezes a União tem sido solicitada para dar apoio e amparo às questões de segurança nos estados federados. Veja que dou aqui um exemplo muito recente das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Não fosse a atuação das Forças Armadas, não fosse a atuação da Polícia Federal, não fosse a atuação da Força Nacional de Segurança, e mais ainda, não fosse uma verba substanciosa que nós também remetemos ao Rio de Janeiro, o próprio fenômeno das Olimpíadas corria risco. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados, não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com auxílio federal em todas essas questões. A necessidade imperiosa da União ingressar neste sistema de segurança, ou seja, se a segurança fundamentalmente era de nível estadual, a preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional. Não basta nós ficarmos apenas em, digamos, diagnóstico do que aconteceu ou não aconteceu. É preciso agir, é preciso executar. E para agir e executar, eu quero, em primeiro lugar, invocar um preceito constitucional que nós fizemos inserir na Constituição de 88. É interessante, quem vai lá aos direitos individuais, verifica que o preso deve cumprir a pena de acordo em presídios, em estabelecimentos distintos, é a expressão constitucional, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo. E nós sabemos que isso não tem sido cumprido. Portanto, está havendo permanentemente, por assim dizer, uma quase inconstitucionalidade em face do não cumprimento deste preceito. Em função disso, eu quero registrar que já conversei com o ministro Alexandre, que nestas reuniões próximas que ele fizer, haverá uma determinação do Ministério da Justiça, pelo menos referente ao Plano Nacional de Segurança Pública, para que nos presídios que vierem a ser construídos nos estados, e aqui falo entre parênteses, nós acabamos de destinar 1 bilhão e 200 e poucos milhões para a segurança pública, mas desta parte, cerca de 800 e poucos milhões, já destinados à construção de pelo menos um presídio por estado brasileiro. Mas este presídio deverá ser construído fisicamente em prédios distintos. Um para abrigar aqueles que praticam, como ressaltei, os delitos de maior potencial ofensivo. Outro para abrigar aqueles que praticaram delitos de menor potencial ofensivo. Nós temos a intenção de construir, mais do que a intenção, nós levaremos adiante isso, a construção de mais 5 presídios federais para lideranças de alta periculosidade. Você vai ver agora que presos ligados a facções criminosas tiveram privilégios durante as festas de final de ano em Manaus. Foi depois das comemorações que eles começaram a rebelião que terminou com 60 mortos. Segundo a empresa que administra o presídio, o governo estadual havia permitido que 1.200 presos pudessem receber ao menos um acompanhante no Natal e no Ano Novo e teria alertado sobre o perigo. O massacre era um fato anunciado, segundo o ministro da Justiça, que esteve em Manaus e disse que o governo do estado sabia do risco da rebelião e poderia ter evitado a fuga dos quase 200 detentos. Há relatos de que a Secretaria da Segurança tinha informações de que poderia ocorrer uma fuga. Estaria sendo planejada uma fuga entre o Natal e Ano Novo. Exatamente por isso, segundo as autoridades locais, foi reforçada a segurança do local e eles passaram a monitorar dia a dia. A maior crise do sistema prisional do estado é por causa da disputa de 2 facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas.
275 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava fechada desde outubro do ano passado e foi reativada para abrigar os detentos, que estão alojados até na capela e na enfermaria da unidade. É a melhor solução? Claro que não, mas é a única solução que tem agora. Então, eles estão seguros aí. Estão confortáveis? Claro que não. Não estão confortáveis, mas não estão sendo maltratados e não correm nenhum risco de vida aí. O Ministério Público do Amazonas contestou as transferências para o local, que não teria estrutura adequada para abrigar os presos, e criou uma comissão para acompanhar a situação carcerária do estado. Muito bem, para falar sobre esse massacre no presídio de Manaus e sobre a guerra entre facções criminosas no Brasil, recebemos aqui a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Ivana, há mensagens, há informações de que o que aconteceu, esse massacre, é uma tragédia anunciada, visto que autoridades estaduais já tinham em poder relatórios constando aí da iminente tentativa de rebelião, briga, enfim, e não passaram isso, não repassaram essas informações às autoridades federais. Num caso como esse, falhou a inteligência, então? O que se discute aí é, primeiro, essa discussão sobre a competência. É um presídio estadual, então o juiz da execução daquela de Manaus teria a competência jurisdicional para administrar, e essa administração é uma PPP, ela responde ao secretário de administração penitenciária do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, dependendo da formação e da profundidade dessa investigação, poderia ou não se remeter ao governo federal. Quando o presidente fala, e numa visão de constitucionalista que ele é, que a preocupação deixou de ser do Amazonas e passou a ser federal, é porque ele faz uma leitura agora de gestor de uma nação. Mas, tecnicamente falando, a responsabilidade ainda é do Estado. O Estado, ainda que tenha delegado essa função de administrar um presídio para uma empresa privada, ele responde por essa delegação. O que aconteceu aí, a Polícia Federal já tinha feito uma investigação em setembro, outubro, onde um preso do PCC já teria sido morto por essa facção da família Norte, lá nesse mesmo presídio. Então, esses fatos já eram de conhecimento. A par de tudo isso, as visitas correcionais que o juiz fazia, os relatórios de segurança, tudo isso, ao que percebemos, foi passado para o secretário de assuntos, que é o responsável de assuntos penitenciários, que é o responsável pela administração e segurança desse presídio. Em algum momento, essa cadeia falhou, com certeza. Agora, é uma linha muito tênue, né, doutora? Porque o que aconteceu ali não foi uma rebelião comum, como a gente já viu em outros casos, foi uma briga entre facções. Sim, uma rebelião comum ficou muito distante. E aí, o que nós sentimos pela experiência, são 26 anos trabalhando com violência e crime no estado de São Paulo, o maior estado que tem a maior população carcerária do país, é que esses presos, eles já estavam separados. Então, já existia a notícia de que esses presos estavam ameaçados. Tanto que eles estavam no que nós chamamos, no jargão, de seguro. E quando existe uma rebelião numa cadeia, o primeiro lugar aonde eles vão buscar as vítimas, normalmente, é no seguro. O seguro são os presos que não têm convívio, que não são aceitos pela massa carcerária, que acabam pedindo proteção, entre aspas, da administração. Então, essa cena que nós vimos de decapitação, de retirada de coração, de órgãos, são sinais de que existe uma briga interna de facção. As mortes foi uma demonstração de poder, em detrimento ao primeiro comando da capital, e isso já era de conhecimento, tanto que os presos estavam separados. Um outro caso, uma outra peculiaridade que chama muito a atenção é a forma como foram mortos esses prisioneiros, esses detentos no meio da briga. Então, foram membros que foram arrancados, inclusive coração, alguns foram decapitados. Tudo isso faz parte de um código organizacional, é isso? Macabro, né? Mas um simbolismo de força. Eu lembro que aqui em São Paulo nós já tivemos problemas em brigas internas do PCC na época do antigo DACAR, que hoje são os CDPs, onde você mata o preso, tira a cabeça e se ele eventualmente é um delator, teria passado para a administração algum projeto de fuga, algum telefone escondido, eles cortavam a língua
e os olhos. Existe toda uma simbologia do corpo, da cabeça, os olhos, a língua, que é para mostrar para a população carcerária a força. No caso aí, o coração, que trabalha com a emoção, com o amor e com a escolha da facção criminosa que ele eventualmente havia escolhido. Agora, qual é o real poder dessas facções aqui no Brasil? Grande. Hoje, eu estava estudando, antes de vir para cá, os números de membros do PCC hoje batizados, como se diz, 29 mil. O Comando Vermelho tem 22 mil presos. Só que o Comando Vermelho, ele tem esses links, né, no Nordeste. Então, ele faz convênios, colocamos entre aspas, com outras facções menores e que com isso ele se engrandece. E o que falam é que no Norte e Nordeste do país, o Comando Vermelho acabou dominando e o PCC ficou em São Paulo e nas cadeias de mais do sul do país, mas é muito grande. O que a gente pode esperar como população? Porque há boatos de que isso seria apenas o primeiro pontapé para uma grande briga, já que antes havia a união entre PCC e Comando Vermelho, hoje uma possível ruptura entre as facções e isso estaria provocando essa grande rebelião, esses confrontos. Podemos esperar então mais confusão, mais rebeliões, mais brigas pelo poder? Existe hoje todo um sistema de segurança, de monitoramento, de inteligência. Crime hoje se apura, se investiga e se previne com inteligência. Investigação de polícia com inteligência. Seja a Polícia Judiciária Federal, seja a Polícia Judiciária Estadual, a Polícia Militar, que tem o viés constitucional de fazer a prevenção, né, a polícia ostensiva que chamamos, todas essas polícias estão envolvidas nessa forma de buscar ou tentar, pelo menos, se adiantar ao crime. Mas o crime, ele não tem a ética, ele não tem a lei e ele não tem a fronteira. Então, eles acabam ficando passos à frente da justiça. Entretanto, o que nós pensamos e o que nós estamos sentindo é que essas investigações trabalham à guisa de identificar as cabeças dessas organizações que começam a fazer, como estão fazendo, a Justiça está fazendo, seja na Operação Lava Jato, seja nessa operação onde o primeiro comando da capital teve todos os seus líderes custodiados em RDD, tirar a força financeira. O PCC movimentou no último ano em tráfico de entorpecente dentro dos presídios 200 milhões de reais. Há de convir que é uma empresa que dá lucro. Muito lucro. Do crime. E que não tem concorrente, né? E que não tem concorrente. E que se engrandece, porque todo esse dinheiro ele é usado para manter toda essa força que o crime tem, não só em relação do presídio, mas da família do preso, de transporte da família do preso, de visita, de droga, de armas. E tudo isso sendo investigado, é a ideia que nós temos de sociedade de tentar, como fez a polícia italiana, abafar ou pelo menos diminuir a força do crime organizado, que nada mais é do que uma máfia. Agora, é uma situação que assusta bastante a população, o que acontece nesses presídios, como a doutora já mencionou, o PCC movimentou 200 milhões de reais, há essas brigas dentro dos presídios e a gente sabe das condições dos presídios do país, que são lamentáveis, então fica a ideia de que seria difícil combater se eles que realmente quisessem fazer isso, como aconteceu em Manaus, se eles quisessem entrar em confronto. O desafio eu acho que o trabalho tem que ser de forma centrífuga e centrípeda. Você tem que trabalhar de dentro para fora do presídio, né, fazendo uma investigação com delação premiada, trazendo com que as informações que existem dentro do presídio, que só sabe quem vive lá, venham para a justiça, por intermédio de escuta telefônica, por intermédio de quebra de sigilo fiscal, telefônico, telemático, e uma forma de também trabalhar o Estado fora, garantindo segurança, educação, saúde para a população, para que ela não prefira o crime ao invés do Estado. Doutora Ivana, eu até aproveito e coloco aqui o tema da nossa enquete. Hoje perguntamos na enquete se as pessoas são favoráveis à terceirização, à privatização dos presídios. Eu peço para que você continue aqui conosco. Daqui a pouco, então, a doutora Ivana volta a responder esse e outros questionamentos aqui no link Record News. E a gente aproveita justamente para lembrá-lo também sobre a enquete do dia, que é essa. Você concorda com a privatização
dos presídios? E para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews. Enquanto você participa, o Link Record News faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Em instantes, nós voltamos com a desembargadora do Estado de São Paulo. Até já. Link Record News de volta, agora 3h31. Olha só essa história. Um bebedouro de água com 181 celulares foi apreendido na penitenciária central do estado, em Cuiabá. Os celulares tinham sido plastificados e escondidos entre a espuma e a estrutura do bebedouro. A encomenda foi entregue por um motorista de caminhão. Os agentes penitenciários perceberam que o bebedouro tinha sinais de adulteração na estrutura. Eles então retiraram a espuma e encontraram os celulares, além de carregadores e fones de ouvido também. E a gente volta para falar sobre a guerra entre facções criminosas no Brasil. Nós recebemos aqui a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Doutora, por que é tão difícil combater essas facções criminosas? Qual que é o grande desafio do Estado? Eu acho que o grande desafio é indicar e identificar a liderança, identificar as pessoas que eventualmente usam ou lavam o dinheiro do tráfico de entorpecentes, porque se a gente for imaginar 200 milhões de reais, não é uma quantia que dá para guardar em casa. Então tem toda uma logística de empresa e de lavagem de dinheiro por trás de toda essa estrutura que é o tráfico de droga. Então, o que se noticia é lavagem de dinheiro em transporte, lavagem de dinheiro até em venda de ração para cachorro, lavagem de dinheiro no trânsito de arma, toda essa logística do crime de aluguel de arma. Então, tem toda uma logística por trás de tudo isso e o grande desafio da Polícia Judiciária é identificar e aí, por determinação judicial, ir bloqueando as contas até que você vai travando financeiramente a movimentação do crime organizado para que, com isso, ele pare de comprar droga, que a droga não gere mais dinheiro para comprar mais arma. E com isso você vai enfraquecendo a falta de dinheiro, ou pelo menos a diminuição de trânsito de dinheiro, faz com que a facção vá, o que se espera é que vai se diminuindo. Foi assim que a Itália acabou com a máfia. Nós tivemos aqui no início da semana um entrevistado que nós debatemos se há solução, então, para o crime organizado. Ele chegou a apontar que uma possível solução para enfraquecer seria justamente legalizar as drogas, tirando o tráfico de drogas aí de circulação, já que, segundo ele, 80% do comércio ali é abastecido justamente por causa das drogas que são comercializadas. E aí, doutora? Eu ouso não concordar num primeiro momento com isso. Quando eu falo, eu tenho 26 anos de carreira, sempre trabalhei com crime e hoje no Tribunal de Justiça trabalho na seção criminal. Quando eu falo de crime organizado, quando eu falo de organização criminosa, quando eu falo de tráfico de entorpecente, nós não estamos falando do indivíduo que fuma maconha de final de semana. Quando se fala de primeiro comando da capital, quando se fala de comando vermelho, se fala em caminhões, em toneladas, em um trânsito de droga que vai muito além de um mero usuário. Então, eu sempre coloco isso à reflexão e sempre sou indagado sobre isso. Eu não acho que esse é o caminho para solucionar. Eu ainda acredito na investigação criminal, eu ainda acredito na polícia judiciária, eu ainda acredito na quebra de estrutura financeira de uma organização criminosa e aí sim, você tirando esse poderio do tráfico de entorpecente, o que gera a compra de armas e o que gera mais busca de crime, você vê que o roubo a caixa eletrônico, o roubo a caminhões, o furto de dinheiro em bancos, que são essas explosões que existem, todo esse dinheiro vem para o crime organizado e que vai gerar mais droga. Então, o caminho, no meu sentir, é outro, é mais profundo. E a nossa estrutura, digamos, política, federal, tem condição de combater essas organizações criminosas no país? Já que, se a gente for comparar, hoje, por exemplo, num morro do Rio de Janeiro ou até num lugar de tráfico aqui em São Paulo, muitos têm fuzis. Eles estão armados ali com fuzis, enquanto o policial, o normal,
talvez tenha ali no alcance da sua mão um calibre 38. Como é que a gente fica nessa história toda? Há, então, armamento e policiamento e autoridades suficientes para combater o crime organizado na organização atual? Então, no meu sentir de juíza que sou e de investigação, que sempre tive um viés para a investigação, talvez o governo pudesse se envolver mais em aparelhar melhor as suas polícias, seja com arma, seja com número de policiais, seja com especialistas, seja com estrutura de investigação, para que assim ela se aprofundasse mais na investigação e lá na ponta eu não precisaria mais construir tantos presídios. Se existir toda uma junção de estrutura de segurança, saúde, educação, emprego para a população, eles não vão para o crime. E se quando vai para o crime existe um sistema de investigação, de polícia judiciária séria. Olha o que a Polícia Federal tem feito dioturnamente na investigação dos crimes de corrupção, na Operação Lava Jato. E tem outras tantas operações. Isso sim é o caminho certo para se acabar com o crime. Agora, doutora, até que ponto, pegando como base a sua resposta, até que ponto falta uma sinergia, um entendimento entre o governo do estado e o governo federal para poder combater e desarticular o crime organizado? Porque essa droga toda vem de fora do país, vem da Bolívia, vem da Colômbia, vem do Paraguai, e aí chega, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e é desarticulado pela Polícia Estadual. Mas precisaria haver uma sinergia entre as polícias estaduais e o governo federal na questão da fronteira? A discussão aí é de competência. Então, caberia à Polícia Federal, que tem essa competência específica, trabalhar e investigar o tráfico de drogas, de armas nas fronteiras, seja a fronteira seca, seja a fronteira molhada. Já existe um trabalho sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes é meu amigo, trabalhamos junto por muito tempo, tem essa vontade, está trabalhando para isso. Isso para tentar se coibir a entrada de drogas e armas no país. E concomitantemente a isso, a que eventualmente passasse por essa triagem, fosse combatida e investigada aqui nas competências das polícias estaduais, dividindo essa competência entre competência federal, julgada por juízes federais, e competência estadual, julgada por... Mas não deveria haver um órgão que juntasse as duas esferas, estadual e federal, para poder combater isso junto? Poderia. O governo, agora com essas medidas de justiça, que são encabeçadas pelo ministro da Justiça, montar uma força-tarefa. O que só não pode misturar tudo junto é a competência jurisdicional. Eu, juíza estadual, não tenho competência para julgar um tráfico de drogas entre o Brasil e o Paraguai. Assim como o juiz federal não teria competência para julgar um tráfico de drogas aqui na Barra Funda. Se cada um... A investigação é permeada pelas duas polícias, mas os processos sendo remetidos aos seus juízes competentes, seria muito bom. Uma formação, um trabalho de força-tarefa, onde todas as polícias fossem envolvidas. Isso é muito bom, já existe. São Paulo sempre foi pioneiro nisso. Existem forças-tarefas onde trabalha o Ministério Público, Polícia Estadual, Polícia Federal, na mesma investigação, cada um trazendo seus elementos de conhecimento e de apuração, e tudo isso sendo apurado, investigado e levado ao juiz competente. Doutora, conversando com especialistas em segurança, muito se fala sobre aqui o PCC, o grande domínio, né, em São Paulo, e a falta de rebeliões ultimamente. Nós tivemos em 2006, se eu não me engano, o último grande alarde, com toque de recolher e tudo mais. Depois disso, a situação se acalmou. E esses especialistas em segurança falam que há um acordo entre as autoridades e também os líderes do PCC para que não haja, então, rebeliões, não haja mais brigas e confrontos. Existe mesmo algum tipo de acordo? Esses líderes dessas facções criminosas, onde eles estão? Quem são? Como é que as autoridades conseguem trabalhar com esse tipo de informação? É o que eu falo. Nas escutas telefônicas, nas medidas cautelares ou incidentais de investigação, se tem identificado tudo isso. Hoje o Ministério Público... Hoje, há algum tempo, já o Ministério Público pode investigar e tem trabalhado em força-tarefa com as polícias civis de cada região e investigado, apurado, identificado tudo isso. Nós temos um processo que é esse processo da prisão dos 59 indivíduos, entre eles 42 advogados. E lá se identifica bem. É uma das maiores investigações que foi feita no estado de São Paulo, onde se conseguiu identificar, inclusive, os líderes da facção, os Torres e toda uma sequência
de organização e de poder dentro delas. E tanto que eles estão separados por 3 meses. Os líderes do PCC hoje encontram-se custodiados nos RDDs, no regime diferenciado. E uma outra parte desses prisioneiros também encontram separados, tanto em presídios femininos como em presídios masculinos. Foi a primeira vez que se conseguiu identificar isso de forma pontual. Se existe ou não um acordo entre o governo e um crime, espero eu que não tenha. Porque quando um Estado chama o crime para fazer acordo, ele deixou de ser Estado. Eu acho que o Estado, a soberania do Estado e a força de se impor à justiça está exatamente nessa diferença, nessa linha onde eu sou o Estado e o outro lado é o crime. Isso tem que ficar bem definido e eu cansei de falar isso em grade com presos. Agora, que São Paulo chama a atenção por essa situação, chama. É um Estado que tem a maior população carcerária do país. É um Estado que tem uma superlotação de mais de 100%. E é um Estado onde os presos normalmente não se rebelam. O que se discute é que existe uma certa acomodação, e a palavra propositadamente é entre aspas, entre a administração e os presos. Aí eu já não diria que é da cúpula do PCC, porque temos outros tipos de presos provisórios, presos definitivos e presos de outras facções, ainda que em número menor aqui em São Paulo. Mas com certeza existe uma acomodação, existe aí um borderline, onde eles abrem mão de algumas situações para poder acomodar toda a situação. É a única coisa que pode responder. Até porque, naturalmente, nenhum homem aceita estar num lugar onde não quer, com uma superpopulação, onde ele necessariamente não tem o espaço dele e é absolutamente distante da lei. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Nós conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, que nos ajudou a esclarecer, entender melhor, com os anos de experiência que tem aí na profissão, esse caos, essa crise no sistema penitenciário. Muito obrigada, desembargadora. Até a próxima. Muito obrigado. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, você já imaginou um futuro onde os carros podem voar? Dentro de pouco tempo, esse tipo de veículo deve chegar ao mercado. Os detalhes daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. H 3h47 pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. Você já imaginou um futuro onde os carros podem voar? Pois é, dentro de poucos anos, esse tipo de veículo deve chegar ao mercado. Quem não se lembra da série animada de TV, Os Jetsons? O desenho começou a ser produzido na década de 60. Eles formavam uma família que vivia no ano de 2062 e convivia com um grande avanço tecnológico. A série introduzia no imaginário das pessoas o que seria o futuro da humanidade, onde carros comuns seriam carros voadores. Mas nem precisamos chegar em 2062. Uma empresa de tecnologia israelense acredita que conseguirá colocar à venda um carro voador já em 2020. O veículo para uso militar está sendo desenvolvido há 15 anos e pesa 1,5 toneladas. O carro voador pode transportar 500 quilos e viajar a 185 quilômetros por hora. O drone, que é do tamanho de um carro de passeio, usa rotores internos em vez de hélices de helicóptero. Os desenvolvedores acreditam que ele pode ser usado para retirar pessoas de ambientes hostis ou permitir acesso seguro a forças militares. O fabricante também afirma que o equipamento é mais seguro que um helicóptero, já que pode voar entre edifícios e abaixo das linhas de energia, sem o risco de uma hélice bater nessas estruturas. Mas calma lá, o carro voador, que já foi chamado de mula aérea, ainda não cumpriu todas as normas da Agência de Aviação Israelense. Em um teste realizado em novembro, foram registrados pequenos problemas que precisam ser resolvidos. Além do mais, o preço estimado deste carro do futuro é de 14 milhões de dólares. Meio salgado, né? Mula aérea é boa, hein? Bom, agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá, no turismo, comportamento, economia e saúde.
E para isso, vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde. Tem brasileiro fazendo sucesso por aí? Pois é, boa tarde, Pedro, Elide, todos aí do Link Record News. Tem brasileiro fazendo sucesso e muito por aqui quando o assunto é tatuagem. Primeiro que essa é uma boa opção, sim, porque nós temos aqui grandes estúdios. Um dos maiores dos Estados Unidos fica aqui em Miami, um estúdio grande de tatuagem e que já serviu de cenário até para um programa de TV nos Estados Unidos. E além de grandes estúdios, Miami, Fort Lauderdale, todo esse sul da Flórida, também tem excelentes profissionais, alguns brasileiros, e esse aí se chama Juliano Torres. Eu conversei com ele sobre as tendências para esse ano de 2017 e também sobre uma polêmica. No lugar de você fazer uma tatuagem, tem muita gente, inclusive aí no Brasil, apagando, tirando manchas da pele, cicatrizes e até as tão temidas estrias. Será que isso funciona? Vamos ver. Num lugar como a Flórida, que faz calor o ano inteiro, dá para notar mais o corpo das pessoas. E, claro, notar que muitas delas optam por ter uma tatuagem. Ou várias. Nesse estúdio de Fort Lauderdale, eu encontrei um brasileiro que anda com a agenda cheia. O gaúcho Juliano Torres está há apenas um ano por aqui e já foi até premiado. Graças a Deus, tudo tá ocorrendo assim muito rápido, sabe? A especialidade do Juliano é a tatu polinésia, com desenhos geométricos. Os americanos respeitam muito o tatuador brasileiro. Eles tiram o tatuador brasileiro assim, para um artista, sabe? Não para um tatuador. Hoje ele vai tatuar uma brasileira. Juliana Zeronian escolheu um desenho bem simples, mas especial. Vou fazer uma tatuagem em homenagem ao meu pai e à minha mãe, que são a minha vida e sempre me apoiaram em estar aqui. E a gente sente muita saudade, por isso que eu quero simbolizar isso com uma tatuagem. Eu conversei com o Juliano sobre algumas tendências. Hoje em dia se faz muito a aquarela. No Brasil se fala aquarela ou watercolor aqui. Os tribais, enfim, a galera tá procurando muito. A galera tá fazendo muito blackout, que é o preto, todo preto. Tu até usa pra tapar as tatuagens, né? Fica aquela coisa preta, o pessoal olha assim na rua, nossa, que agressivo. Outra que tem chamado a atenção é a 3D. As tatuagens assumiram formas e propostas realistas com efeitos visuais. O resultado é impressionante. E Juliano dá a dica. Os carecas usam, né? Micropigmentação, faz com dot work, dá um pouquinho mais de sombra. Não parece que tu é careca, parece que tu é rasinho o cabelo, sabe? A tatuagem fluorescente é outra que está na moda, principalmente para quem quer fazer sucesso à noite. Mas será que vale a pena? Eu particularmente sou contra, porque na minha cabeça, na minha opinião, aquilo ali, para brilhar no escuro, na luz negra, ela tem que ter uma química. E muito químico não é legal, né, pra pele, né? Eu não faço. E essa tatuagem que agora tá na moda, principalmente entre as famosas do Brasil, para esconder a estria. Você acha legal? Você indica? Eu não indico, mas eu acho legal a ideia, né? Eu acho que é válido sim, desde que tu tome muito cuidado. Tu vai ter que escolher um profissional que saiba o que tá fazendo. Não é só colocar tinta em cima da cicatriz. Tem questão do sol, depois tu vai ter que usar o protetor solar para não dar diferença da estria e da pele da mesma forma como se tu não tivesse feito a tatuagem. Você viu a dica aí do Juliano Torres. Não importa se você vai fazer um desenho ou se você vai apagar, esconder uma estria, não importa. O importante é você escolher sempre um bom profissional, porque aquilo que deveria ser uma arte, às vezes pode acabar sendo um tremendo desastre para a sua pele, e isso durante muitos e muitos anos. E vocês, hein? Pedro, Elide, vocês têm tatuagem? Não querem fazer uma aqui no sul da Flórida?
Olha, eu até toparia ir para pensar e decidir melhor já ir, viu, Tina? Eu tenho uma coroa aqui no pulso. Enfim, é uma coisa bem escondidinha, né, que não me atrapalha no trabalho, principalmente, já que, ó, assim ninguém vê. Tá bem aqui, tá bem aqui, realmente do lado de dentro do pulso, para coroar uma boa fase na vida. Foi isso. Esse desenho eu fiz para representar isso. O Pedro, não sei se tem. Eu não tenho, não sou adepto. E você, Tina, tem tatuagem? Olha, eu tenho também, não dá pra mostrar agora porque tá na nuca, é uma estrelinha bem pequenininha, mas como você disse, Lidiana, uma coisa assim bem discreta, né, que às vezes eu até esqueço, alguém pergunta, poxa, que tatuagem é essa? Eu falei, caramba, eu tenho uma tatuagem, mas quem sabe no futuro, né, eu não procure o Juliano pra fazer um outro desenho. Garantia que você estará em boas mãos, não, Tina? Obrigada, então, pelos destaques de hoje do Conexão Flórida. É verdade. Até a próxima, Tina. Boa tarde para vocês. Tchau. O Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir tem os bastidores com Débora Bresser e um novo clipe de Cláudia Leite. Voltamos em instantes. Até já. La, 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 la. 3 horas e 59 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. Você acha impossível viajar juntando as moedinhas do dia a dia? Não é não? Prova disso é uma família. Veja só. A Monique sempre gostou de viajar, mas não conseguia economizar. Ela trabalha como recepcionista neste salão de beleza em São Gonçalo, na região metropolitana. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça juntar. Foi através da insistência da minha mãe, entendeu? Que eu tive essa ideia e comecei. Até que um dia, ao voltar para casa, a recepcionista teve um clique. Resolveu juntar moedas e cédulas de até R$5. Conseguiu encher 2 garrafas PET e acumular R$6.000. Procurou uma agência de viagens e comprou um pacote, tudo à vista. Com a economia, realizou a viagem dos sonhos. Eu pesquisei na internet e me apaixonei pelo estado. Uma simples lição de economia. Durante 2 anos e meio, a Monique adotou como rotina colocar toda a moeda que chegava em casa dentro da garrafa PET. Graças a essa atitude, ela conseguiu viajar com a família para Maceió. Foram 7 dias em um hotel 5 estrelas, a primeira viagem de avião da família. E o melhor, retornaram sem dever um centavo. No início, o marido Rafael, que é motorista do aplicativo Uber, não botou muita fé. Não acreditava muito que juntando moeda, eu pensei que ia demorar mais tempo, né? Não acreditava, moeda de R$1, 50 centavos, 25, tudo bem, tinha umas notas. Mas eu pensava que era melhor juntar nota de 50 a 100, mas é difícil, né? Mas ela me provou que dá, né? Rafael, Monique e a filha adoraram o passeio turístico pelo Nordeste. A família Paiva descobriu que cada moeda economizada pode valer muito. Depois do teste prático de matemática financeira, a Monique não sonha em parar. Passou a ser um vício e tanto que eu já estou me programando para uma próxima viagem. Belo exemplo, tudo planejado. Bom, por falar em planejamento, agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, que mostra o planejamento dos bastidores das celebridades. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, Liz. Boa tarde, Pedro. Olha, nós temos uma notícia que acho que pode incentivar também muitas mulheres. A Janet Jackson, que é a irmã do Michael Jackson, ela teve um bebê. Até aí, né, mulheres têm bebês. O detalhe é que ela tem 50 anos. Olha que beleza. E aí a assessoria já falou, o menino está muito bem e tal. E a Janet, ao contrário do que a gente pode imaginar, né, por ela ser aí da família do Michael, ela é muito discreta. Ela casou em 2012, mas a notícia do casamento só foi divulgada um ano depois. E agora ela avisou os fãs do ano passado que ela ia dar uma parada na turnê, ela cancelou a turnê para poder se dedicar à família e a essa gestação. E o bebê nasceu ontem e está aí, está bem, todo mundo já sabe que ele chama, o bebê chama Eissa Almana. Como que é? Eissa.
Os famosos gostam de uns nomes diferentes, né? Que o marido dela é Wissam, então acho que, né, tem a ver ali. Fez uma saladinha e deu certo. Mas eu acho que isso acaba incentivando, sim, né? Tem muitas mulheres que acabam postergando a maternidade, acabam deixando um pouquinho para depois, e tem gente que não tem coragem, acha que vai ter problemas, acha que vai ter dificuldades, e pelo que a gente tem de informação a respeito da Janet, não foi bem o que aconteceu, não. Ela realmente está bem, o bebê está bem, né? E até onde se sabe não foi necessário nenhum tipo de inseminação, realmente foi um desejo da família que se realizou. Bom, enquanto ela deu uma paradinha ali na carreira para se dedicar ao filho, tem sucesso novo de uma super mãe aí nas paradas, né? Pois é, tem gente que, olha, tá arrasando. Na verdade, a Cláudia Leite, ela lançou o novo clipe dela. E o que chamou muita atenção das pessoas é que, normalmente, as mulheres aqui no Brasil, algumas começaram a fazer muito sucesso, fazer clipes muito elaborados, como a Anitta, por exemplo. E a Cláudia Leite pegou uma boa carona aí nessa história. Ela está com a produção do Mé Santos, o figurino é do André Ascioli e do Pedro Gonçalves. E o resultado é realmente de tirar o fôlego. A música, que é a Taquitá, já diz muito, né? Taquitá. E a princípio, assim, não é uma música para carnaval, mas ela está apostando sim que vai ser um hit para o carnaval 2017. É um ritmo sensual, né? Pois é. Então tá tendo. Mas eu acho que o pessoal vai taquitar aí no carnaval, assim. Vamos dar uma olhada no clipe. Vamos ver. Da Cláudia Leite aqui no Link Record News. Vamos aguardar, né? As próximas cenas até o carnaval para ver se o hit realmente... Eu acho que, olha, pela repercussão que deu nas redes sociais, o Taquitá foi parar nos Trending Topics, então pode contar que eu acho que ela vai promete. É o tipo da música que já nasce hit, né? Ela não tem nem que esperar, ela já é lançada, o clipe já entra no ar e as pessoas realmente todas já saem cantando, dançando. Então acho que o pessoal vai taquitar com certeza, Lidiane. Tá ótimo, Débora. Então até amanhã com outros destaques aí do mundo das celebridades. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Tchau. Bom, e agora uma notícia que acaba de chegar. Pelo menos 8 viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender a uma ocorrência de uma explosão em uma refinaria em Cubatão, na Baixada Santista. Ainda não há informações sobre vítimas. No local, há muito fogo e vazamento de produtos. Ao longo da programação, você acompanha os desdobramentos dessa informação. Bom, chegou a hora de fechar a nossa enquete. Na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você concorda com a terceirização e a privatização dos presídios. Para votar, você usou a hashtag LinkRecordNews. Vamos ver agora o resultado oficial na tela. Você acompanha comigo agora, olha só, 39% dos internautas votaram sim, acreditam, então são favoráveis à privatização dos presídios. 61% se colocam contrários à privatização dos presídios. Agradecemos as participações, lembrando que todo dia tem uma enquete nova, aguardando pela sua participação aqui no Link Record News. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Zap e continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Até lá.